Por que o ser humano, sendo um ser pensante, tem medo do sobrenatural, ou seja, do ser que transcende o corpo? Então, isso um dos medos mais ancestrais que a gente tem. Se a gente for responder um pouco via uma coisa mais histórica, por exemplo, historiadores da religião falam que a crença no sobrenatural e a crença e medo do sobrenatural, que provavelmente anda junto, né? Isso numa análise meramente histórica, hein? Meramente fenomênica, assim, sem nenhuma crença envolvida. Isso pode estar associado ao fato de que as pessoas, desde sempre, a gente deve ter sonhado com quem morria. Você tinha xamãs que falavam, olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso com você, né? E como sempre acontecia alguma coisa errada no final, afinal de contas, como não achar que o cara acertou? Né? Então, assim, do ponto de vista meramente histórico, é bem razoável imaginar que vultos... Imagina, o mundo era muito escuro. Muito escuro. Imagina quanto tempo você passava no escuro. Imagina você no norte da Europa, há 60 mil anos atrás. Como não era escuro. Grande parte do tempo. Né? Então, eu acho que tem esse fator. Agora, de uma outra forma, tem um campo da literatura chamado literatura gótica, né? Que está muito associado aos avanços da ciência, que tem muita essa coisa de fantasma no meio. Eu acho que a gente tem medo do sobrenatural. Eu acho que tem um medo sofisticado do sobrenatural, que é um pouco um medo de que, afinal de contas, se a gente for eterno, talvez seja uma batata quente danada. Pensou se você for eterno? Você não dorme nunca? Porque morrer é ruim, vai. Mas pelo menos um dia acaba. Tudo bem, eu não estou afim disso, mas estou falando, um dia acaba. Agora imagina se você acaba, acorda e fica para sempre acordado de repente. Imagina que experiência avassaladora de consciência que não é. Você, de repente, vira para Deus e diz assim, para mim basta. Eu sei que eu sou um espírito imortal, mas eu quero que eu seja mortal. Então eu acho que talvez não, um monte de gente já falou isso, né? Não é invenção minha, não foi eu que criei. Assim, eu acho que é possível que parte do medo sobrenatural esteja associado ao fato de que, sabe, e isso é uma coisa que o gótico trouxe muito, a literatura gótica lá do século XIX e XX, primeira metade do XX, essa ideia de que talvez você continue vivo e talvez você continue tendo problemas muito sérios. Né? Não é? Vocês imaginem, tudo bem, você tem problemas, sei lá, com imposto, problema com os filhos, dívida, problema no trabalho, sei lá, você tem uma série de problemas. Mas você não gosta, mas você sabe que um dia vai acabar. Agora imagina se você arrasta para a eternidade uma questão mal resolvida aqui nesse planeta. Para a eternidade. Imagina se você morre, e quando você estava vivo, você foi trocado por uma pessoa, você foi largado porque o teu parceiro ou tua parceira largou você por uma pessoa. Agora imagina que você se mata e você acorda do outro lado, morrendo de ciúme do mesmo jeito, com um problema. Agora você vê mais do que queria ver. Então talvez a eternidade sobrenatural não seja a solução de tudo. Talvez seja a abertura de uma enorme chave de problemas. Eu lembro do Nelson Rodrigues de novo, estou com ele na cabeça, eu ando lendo muito ele. Tem um conto que diz o seguinte, o cara casou com uma mulher que era perfeita. Todo mundo achava a mulher dele uma maravilha. Linda, maravilhosa, a casa era um brinco, trabalhadora, sabe, perfeita. Ele começa a se encher o saco dela. Justamente porque ela é perfeita. Ele chega em casa, está tudo no lugar. Nunca tem problema. Quando ele pensa em alguma coisa que ele vai pedir, ela já fez. Ele começa a entrar em depressão. Ele vai falar com a mãe, a sogra dela, e a mãe dele diz, mas a sua mulher é perfeita. Imagina, a mãe dele está a favor dela, ele se sente perdido. É a última esperança. Aí o que acontece? O que acontece? Ele fala com o pai, com os amigos, com todo mundo, ninguém... Você é louco?
A sua mulher é maravilhosa, todo mundo quer ter uma mulher dessa, ele adoece. O cara entra em depressão profunda, descobre que está com câncer. E aí quando ele descobre que está com câncer, ele relaxa. Porque ele diz, bom, agora acabou. Eu vou morrer, agora eu vou ficar livre dela. Aí na hora que ele está morrendo, tipo o último suspiro, ela sentada do lado dele, puxa um vidrinho assim e diz assim, meu amor, eu amo tanto você, que assim que você morrer, eu vou tomar isso aqui e eu vou junto com você. Então assim, a eternidade talvez seja alguma coisa que a gente tenha que ter medo mesmo. Agora, é claro que existe o medo sobrenatural também associado àquela coisa de que a gente não tem controle. Na realidade é isso que está embaixo da questão. Ó, sobrenatural. Se a gente for rastrear esse conceito na filosofia, é muito longo a história. Mas o fato que o sobrenatural, ele pressupõe exatamente algo que está para além da nossa capacidade de perceber a relação de causa e efeito, entendeu? Natural é que você percebe a relação de causa e efeito. Sobrenatural é o que está além da sua capacidade de perceber causa e efeito. Então, inclusive, isso é uma das características da religião espírita, que é a última organização da crença nos espíritos, que a crença nos espíritos é muito mais velha do que o kardecismo, né? Do que a codificação do Allan Kardec, né? Mas assim, ou decodificação do Allan Kardec, mas assim, uma característica da religião do Kardec é que, como ela nasce no período positivista, ela pressupõe identificar todas as relações de causa e efeito. Olha o princípio, tudo que tem um efeito pressupõe uma causa, certo? Então assim, essa ideia de que você vai colonizar o sobrenatural com a racionalidade humana. Então quando você pega uma alma penada que não responde a nada, né? Que você não consegue lidar com ela com nenhuma estrutura racional, é para ter medo mesmo. Né? Porque, afinal de contas, tem aquele famoso dito popular, eu não creio nas brujas, pero que las hay. Então, assim, né? Então, assim, os seres humanos sempre suspeitaram que existe vida depois da morte, que de vez em quando aparecem uns vultos. Quem já não viu vulto passando em casa? Né? Talvez esteja viajando, mas vai que existe. Então assim, né? Então assim, talvez exista. Nenhum cético pode dizer que não existe. Ele pode criticar um monte de pessoas que contam eventos que você vai mostrando que elas podem ter formas antropomórficas. E tem um problema com os espíritos, olhando do ponto de vista filosófico, é que eles normalmente só sabem o que a gente sabe. Eles estão inseridos num processo cultural. Na Idade Média, isso é fato. Na Idade Média, os relatos de visão de espírito sobrenatural na Europa está sempre associado a igrejas abandonadas, mosteiros abandonados, missa onde o padre era um espírito e tem espíritos assistindo à missa. É interessante que a partir do século XIX os espíritos vão adquirindo uma personalidade que antes não tinha. Você pode conversar com o espírito que ele sofre por causa da mãe dele. Entendeu? Você transporta para o mundo espiritual uma característica da subjetividade que foi se constituindo, que o kardecismo trouxe. Essa identidade forte, né, do espírito. Então, assim, eu acho que o medo que a gente tem de sobrenatural é por todas essas razões. É claro que muitas pessoas que trabalham com religiões que lidam com o sobrenatural entendido como espíritos e pessoas desencarnadas, muitas delas vão perdendo o medo. É uma característica de muitas delas. Mas isso é, de novo, uma característica bem humana. Você vai tendo contato, você vai se acostumando. E tem um filme que fala muito bem disso, que é o Sexto Sentido, né? Daquele filme com o Bruce Willis. Quer dizer, o menino, ele na realidade continuou vendo fantasmas. Ele só mudou de posição, como diria uma psicóloga. Ressignificou a relação dele com os fantasmas. Ele percebeu que não ia parar de ver fantasma e percebeu que eles iam procurar a ajuda dele. Ele ajudava os fantasmas e ficava tudo bem. E ele continuava vendo fantasma. Então ele não escapou dessa situação. Então eu acho que algumas pessoas não têm medo do sobrenatural. Não acho que é todo mundo. Mas a maioria que tem, me parece que é porque, afinal de contas, olha, se morrer e não acabar, olha, eu não sei o que me espera pela frente. Não tenho a mínima ideia. Imagine se existir
alguma forma de instância que de fato diga para você: você fez coisa errada. Imagine, sabe? Alguns de vocês devem conhecer a famosa aposta do Pascal, Blaise Pascal, filósofo do século XVII francês. Né? Ele diz: se você investe na ideia que Deus existe e você vive de acordo com a vontade dele e ele não existe, você investiu seus 80 aninhos, mais ou menos, e acabou. Perdeu tudo, mas você não estava lá para ver que perdeu o investimento. Porque você acabou. Se você investiu na ideia de que Deus não existe, e você gastou seus 80 anos, e grande parte dele pisando na jaca, fazendo tudo que vinha na sua cabeça, você acorda lá, e Deus existe. Você investiu, você achou que ia se dar bem, só que você vai encarar agora, não é um final de semana longo, ruim. Você vai encarar muitos anos de problema, entendeu? Vai ser uma eternidade de danos. Então é um problemão. Então, assim, é por isso que o Pascal era matemático, né? Engenheiros matemáticos conhecem ele, ali, filósofos e teólogos. Quer dizer, é por isso que o Pascal diz, olha, matematicamente, essa questão, apesar de que a questão dele, na realidade, é dizer que não adianta matemática e razão, você só acredita em Deus se Deus te der a fé, ponto. Essa é a questão do Pascal. Mas, assim, ele vai dizer assim, olha, matematicamente, não acreditar em Deus é um absurdo. Porque você não aposta contra o infinito. Matematicamente, isso que ele está dizendo. Toda vez que você aposta contra o infinito, você perde. Não tem saída. Você sempre perde. Então, se o infinito existir, né, e você, qualquer soma, ou seja, a quantidade de vida que você tiver, que você apostar contra o infinito, você vai sempre sair perdendo. Então, o melhor é você investir sua vida de forma meio equilibradinha, chegar lá e morar no hotel 5 estrelas, de repente. Tá certo. Mas o sobrenatural, eu acho que é alguma coisa que a gente deve ter um certo medo, sim. Deve ter um certo medo. Apesar de que o ceticismo e a posição moderna nos educa para você perceber que, às vezes, nem tudo que é sobrenatural é sobrenatural. Mas eu acho que isso é muito importante na lida com o sobrenatural. É muito importante. Porque quanto mais você é, de algum modo, exigente, mais você consegue talvez perceber quando é sobrenatural e quando não é. Na realidade, a ideia toda é essa, né? Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.